minhas palavras em espanhol. Amém? Amém, gente? Vamos aprender de Deus nessa manhã? Bondade de Deus tem te seguido, sim ou não? Olha, que bom que você está aqui nessa manhã. A gente brinca, sorri, o coração do povo de Deus não deve ser triste, ou deve? O povo de Deus tem que ser para cima, tem que ser feliz. E hoje eu quero trazer uma mensagem ao teu coração, que ontem à noite, eu fiquei ontem até muito tarde aqui. Nós fomos dormir perto de 2h da manhã, 1h e tanta da manhã. E eu fiquei aqui ontem, eu, minha esposa, meus filhos, aqui na igreja, e Deus vinha falando ao meu coração, colocando no meu coração o tema dessa mensagem de hoje, e eu quero trazer essa mensagem ao seu coração. Põe para mim, por favor, aqui na tela. Vamos ler bem forte, pessoal. O que Deus espera de mim? Isso aqui é uma pergunta de milhões. O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Eu vou responder isso para você. O que Deus quer de você? Pastor, o que Deus quer de mim? A Bíblia Sagrada revela. Às vezes, nós vivemos uma vida perguntando para Deus o que Ele tem para mim, o que Ele vai me dar. E às vezes nem perguntamos o que Ele quer de nós. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o desejo do Senhor para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Sendo um Deus tão grande, a Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem a Deus. A Bíblia diz que Ele criou os céus, a terra e tudo que neles há. Quer dizer, um Deus tão grande, tão poderoso, o que Ele quer de mim? Qual é o motivo da minha existência? Qual é o motivo do meu nascimento? Por que eu estou aqui? E essas questões nós vamos ver na palavra de Deus, que há resposta para elas. Amém, gente? Abram a Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, carta de Paulo aos irmãos em Roma. A palavra de Deus estava alcançando, já no começo, depois da partida de Cristo, quando os discípulos começaram a ser perseguidos. Vocês sabiam que, quando eles foram perseguidos, na tentativa de abafar o evangelho, de frustrar o crescimento da religião, eles tentaram, perseguindo os discípulos, calar a voz do evangelho. Só que os discípulos, quando fugiam, para todo lugar que eles iam, nessa fuga, eles iam pregando a palavra. Então, toda perseguição, toda opressão contra a igreja, somente cooperou, contribuiu para o crescimento do evangelho. O povo de Deus, eu não vou pregar sobre isso hoje, mas é um povo que dá certo debaixo de perseguição também. Quanto mais afligia os hebreus no Egito, mais se multiplicavam. Quanto mais perseguia os discípulos e os ameaçavam com morte e matavam os fiéis com leões, em coliseus, em lugares públicos, colocavam eles em hastes e ateavam fogo. Quanto mais faziam isso, mais o povo de Deus pregava a palavra de Deus. E ela chegou até nós hoje. Agora, o que Deus quer de nós? Paulo escreve aos romanos que haviam aceitado a fé, os romanos que era o Império Romano que dominava na época o mundo, mas os romanos começaram a crer em Jesus. Lembra daquele soldado que, quando via Jesus crucificado, ele falou, poxa, verdadeiramente esse homem era justo. Lembra disso? Lembra? As pessoas meneavam a cabeça, nossa. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que houve um tremor na terra. O céu se enegreceu, houve um tremor, um terremoto. Mortos foram vistos andando pela cidade. Você já imaginou isso? Aquele ali não morreu faz 5 anos? E a pessoa apareceu andando em Jerusalém. Isso aconteceu. O tremor, o terremoto foi tão forte que houve uma rachadura que fez com que tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O véu rasgou-se de cima a baixo por conta desse tremor. Os alicerces foram mexidos, de modo que quando puxou, o véu rasgou. E a Bíblia fala que esse foi um evento que fez com que muitas pessoas passassem a crer em Jesus. A coisa foi tão forte, que quando Jesus ressuscita,
A Bíblia fala que as autoridades, na época, com medo da propagação da notícia, subornaram os guardas romanos e disseram: diga que seus seguidores pegaram ele aqui e quando vocês dormiram, a gente vai dar jeito. Mas enquanto vocês dormiram, diga que vocês dormindo, os seguidores pegaram, levaram ele embora e foi roubado o corpo de Jesus. Meu irmão, muitos romanos creram, muita gente acreditou. E Paulo escreve para a igreja, para o povo de Deus que estava em Roma, dos quais muitos eram judeus. Mas tinha muita gente também de Roma que abriu o coração para Jesus, para o Evangelho. E Paulo escreve para essas pessoas algo que a gente está acostumado a citar várias vezes, mas hoje a gente vai olhar por um ponto de vista um pouquinho diferente. Capítulo 8, versículo de número 28, o texto sagrado diz: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a quem, pessoal? A Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Por vezes a gente para aqui. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. E tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, para quê? Versículo 29 responde: porque os que dantes conheceu, eu e você, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para um pouquinho. Paulo vinha falando, escrevendo aos romanos o seguinte: todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem de quem ama a Deus. Quando eu amo a Deus, tudo na minha vida, até os momentos ruins, até as tragédias que eu vivo, tudo cooperará para o meu bem. Quando tudo está dando errado, eu posso descansar em Deus, porque vai dar certo. No final, é vitória. No final, a mão de Deus vai se manifestar na minha vida, na sua vida, quando nós amamos ao Senhor. Amém, pessoal? Agora, a Bíblia diz aqui: porque os que dantes conheceu, Deus te conheceu desde antes da fundação do mundo. Não é só antes de você nascer, quando estava na barriga da mãe. Deus te conhece, há muito tempo. Desde antes da fundação do mundo. Aí aqui diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? De seu Filho, para que Jesus fosse o primeiro de muitos irmãos. Para um pouquinho e preste atenção. O que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim e de você? Deus quer que sejamos parecidos com Jesus. Deus quer que na nossa vida, pastor, Deus quer que eu prospere, Deus quer que eu compre casa, carro, porque as pessoas vão ver a diferença quando a roupa que eu visto. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, não é isso. Claro que Deus quer que você prospere, claro que Deus quer que você se realize, arrebente na vida, vá bem, porque a vontade de Deus é que você vá bem em todas as coisas. Mas o propósito maior, e evangelho se trata disso, de salvação, de Jesus gerado em mim, em você. O propósito de Deus é que sejamos semelhantes, não por fora, não é o rosto, o jeito do cabelo, mesmo porque não sabemos como Jesus era, mas o coração parecido com o coração de Jesus. Isso aqui é um desafio para nós. Mesmo porque, gente, eu falo que Deus não quer que sejamos parecidos com Jesus por fora, porque nós nem sabemos como ele foi. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele era desprezado pelos outros, que ele não tinha formosura nem beleza. Então, aquele Jesus do cabelo loiro, encaracolado, e os olhos verdes ou azuis, aquilo ali é um estereótipo, é um modelo criado por ser humano. Não foi aquilo, nós não sabemos. Provavelmente Jesus era moreno. Vai ter gente que vai chegar no céu e vai levar um susto, hein? Porque Jesus não era aquele galegão do olho verde e o cabelo encaracolado, dos caracóis dourados. Não, Jesus ele nasceu lá na Palestina, naquele lugar.
naquela época as pessoas não eram desse tipo. Mas isso não importa. O desejo de Deus é que eu e você sejamos parecidos com Cristo aqui, na atitude, na santidade, na fidelidade, na submissão ao desejo do Pai, à vontade de Deus. E é sobre isso que eu quero tratar hoje. O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim, de você? Deus espera que nós sejamos, dia após dia, moldados segundo a imagem, segundo a semelhança do caráter de Cristo. E o que isso me traz de benefício, pastor Eduardo? E não é o propósito da mensagem hoje, mas faço questão. E o que isso me dá de lucro? E o que isso resolve meu problema? Resolve que quando você busca a vontade de Deus, a mão de Deus, ela respalda você, ela sustenta você. Você contará com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, guardando, zelando, protegendo e agindo Deus, a Bíblia diz o quê? Ninguém impedirá. Não há quem possa impedir. Então, se você tem, pastor, eu vou buscar ser alguém parecido com Cristo, você vai ser respaldado, guardado, sustentado pelas mãos do Senhor. Eu quero abrir a Bíblia com vocês e mostrar uma coisa em Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. O que Deus espera de mim? O que Deus quer de você? Ele quer que sejamos semelhantes a Jesus. Existem muitas pessoas na igreja que não são semelhantes a Jesus, que parecem não tê-lo conhecido, que parece que, sabe, ainda guarda aquele coração rancoroso, que não está disposto ou aberto para perdoar as pessoas. Jesus sempre perdoou, Jesus sempre foi perdoador, sempre deu uma nova chance às pessoas, inclusive a você. Concorda com isso? Quem recebeu uma nova chance aqui de Jesus? Ele me abraçou, ele nos lavou com o seu sangue. O sangue de Jesus, ela cantou aqui, que o sangue dele nos cobriu. Ele te deu uma nova chance. E tem gente dentro da igreja tão impiedosa que não dá segunda chance para ninguém, para ninguém. É intratável. Pensa só em si, a Bíblia diz que esses são sinais dos homens no fim dos tempos. O homem seria intratável, o homem pensaria só em si mesmo, porque seria amante de si mesmo. A gente está vivendo um tempo assim, sim ou não? Onde as pessoas não se preocupam com o próximo, onde a necessidade alheia não importa, só importa o eu, agora, minha vida e os outros que se vire, e Jesus não é assim. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 26, 39, um episódio tão conhecido, mas isso aqui é lindo, diz assim a Bíblia, versículo 39, e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Pessoal, preste atenção. Eu poderia abrir um leque enorme e falar sobre 3 virtudes que Jesus tinha, que eu tenho que ter. Vamos ver aqui como era a caminhada de Jesus, para a gente caminhar igual. E talvez um dia façamos isso. E eu já fiz isso em outros cultos, vários cultos, e poderíamos abrir um estudo sobre isso. Mas hoje eu quero destacar uma coisa. O que Deus espera de mim? Eu já falei que Ele quer que eu seja parecido, semelhante a Cristo. É uma tarefa muito árdua, muito difícil, porque eu, sinceramente, quando olho para mim, quando eu olho para a minha vida, eu percebo que eu estou muito distante. Alguém mais se identifica assim? Pastor, estou longe, hein? Nossa, só Deus para ter misericórdia e paciência comigo. Quem aqui? Levante a sua mão. Está longe? Então, vamos dar a mão e andar juntos e buscar juntos, porque todos nós temos essa mesma impressão. É muito difícil isso para nós, porque nós temos a natureza do pecado. Nós nascemos com ela.
Quando entregamos a vida a Jesus, nós sabemos disso. Todas as coisas se passaram, o passado passou, e tudo se fez o quê? Novo. Eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo. Tudo bem, ok. Só que, por vezes, mesmo sendo uma nova criatura, eu vou caminhando na vida e, às vezes, eu tenho vontade de voltar no antigo caminho. E vou confessar, já voltei. Quem aqui, pastor, eu já fiz coisas que eu tinha abandonado, sentimento que não era para ter, já perdoei, mas voltei a ter. Todos nós. Falei que nunca mais faria, fui lá e fiz. Alguém já passou por isso? Porque a nossa inclinação é carnal. A nossa inclinação humana nos leva ao pecado. Mas o que Deus espera de mim não é que eu seja perfeito, sabe, não tenha nenhum erro na vida, mas que eu busque essa perfeição que há em Cristo. E Jesus, dentre tantas virtudes, qualidades que a gente poderia ficar pontuando, eu não vou fazê-lo hoje. Jesus, quando ele estava diante do seu maior sofrimento, ele vai para o monte e ele faz essa oração, que é essa oração aqui, a gente sabe, nós conhecemos, é conhecida. E ele fala, Pai, meu Pai, vou ler ali, se é possível, ele pede, passa de mim este cálice. Qual cálice? A cruz, o sofrimento, a crucificação, a coroa de espinhos, os cravos nas mãos. Você já imaginou? Jesus sabia o que ele ia passar. Jesus sabia. Quem aqui, quando tem que tirar sangue, que vê a agulha, já dá uma apavorada? Tem alguém aqui ou não? Hein? Quando vem com aquela agulha desse tamanho, quem aqui já doou sangue? Quem já doou sangue? Eu já doei sangue. Aliás, precisamos fazer uma ação de doação de sangue. Mas aí a mulher vem com uma seringa desse tamanho que dá para ver o buraco dentro da seringa. Verdade ou mentira? Não é? É um cano aquilo, é um caninho. Quanta gente que olha aquilo e já dá aquela, meu Deus. Eu tenho um amigo aí que até desmaiou. Verdade. Tem amigo que desmaiou. Não, eu não, que a irmã falou, é você. Não, eu sou brabo. Eu não tenho medo de agulha não, pessoal. Não tenho mesmo. Não tenho medo de doar sangue, não tenho. Mas eu tenho amigos barbudos, tudo forte, que quando viu a agulha desmaiou. É sério. Eu tenho um amigo que quando marca aqui em Brasília, por exemplo, doação de sangue, nem vai. Não é mesmo, Marcelo? Tem ou não tem? Não, gente, vocês ficam pensando mal do Marcelo, mas tem gente que tem medo. Olha para cá, seriedade aqui, presta atenção. Jesus sabia o que haveria de passar. Jesus sabia que iria ter que colocar, ou colocariam nele, uma coroa de quê? Alguém já furou, rasgou, machucou a cabeça? A cabeça tem várias terminações nervosas, nervos, também aqueles, qual é o nome? Vasos sanguíneos. Dói muito. Eu, particularmente, tenho muita sensibilidade na cabeça. Jesus colocaram sem nenhum tipo de... Ele sabia que isso ia acontecer. Sem nenhum tipo de gentileza, empurraram a coroa de espinhos em sua cabeça. As mãos seriam transpassadas. Ô, irmão, dá para imaginar o que é um cravo entrando aqui? O que é um cravo transpassando seus 2 pés e ficar pendurado desse jeito, de modo que se você tenta aliviar a dor aqui, dói do lado de cá, e do jeito que você mexe, vai rasgando um pouco mais o pé. Jesus sabia disso, sem dizer os açoites, as chibatadas, a humilhação, o cuspe na cara que deram nele. Ele sabia que ia passar isso. Então ele vai para uma oração dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Agora isso aqui é maravilhoso. Ele diz assim, todavia, não seja como eu. Isso é renúncia, isso é submissão. Jesus, ele quer que você seja como ele. Deus espera isso de mim, de você. O que, pastor? Renúncia. Deus espera o que de mim? Submissão. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas se sentem e agem como se fossem donas de si. Aonde nossos jovens
deitam-se antes do casamento porque é meu corpo. Eu não estou falando do mundo, não. Esses dias atrás eu fiz um comentário e faço de novo. Eu preguei aos jovens aqui, eu fiz um evento de jovens. E é claro que tinha gente da igreja, gente de fora da igreja. Quando eu falei sobre a necessidade de se guardar para o casamento, muitos riram. Teve namorado e namorada rindo. Eu estou falando sério, gente. Eu fiquei e eu falei dentro da minha casa. Não, na verdade, eu falei aqui nos bastidores, quando vi minha esposa, eu falei, essa foi a reunião mais difícil que eu já fiz, eu acho que em toda a minha vida. Aqui em Brasília, sem dúvida nenhuma, foi a reunião mais difícil que eu fiz, que eu preguei. Foi para os jovens. Quando eu falei, gente, é necessário se guardar, é necessário você entender, suas ações hoje repercutirão, trarão na sua vida consequências amanhã. Hoje vai ser, o que você planta hoje vai colher amanhã. Cuidado, guarde-se. Por exemplo, vida amorosa, não se deite antes do casamento. Começaram a rir, algumas pessoas riram, é sério, eu estou falando sério. Então, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão revestidas de uma autossuficiência. Eu faço o que eu quero. Eu vou quando eu quero. Você sabe que eu vi um escritor que ele escreveu um livro sobre liderança. E ele entrevista vários líderes no Brasil e no mundo. E aí ele entrevista um almirante. E ele diz ao almirante, o que você acha sobre a liderança hoje e tal? E o almirante começa a reclamar. E ele diz, olha, está muito difícil, porque antigamente os marinheiros, os subordinados, eles batiam continência e eram mais obedientes. Hoje não. Hoje está difícil. Parece que no ramo em que eu atuo, liderar é algo impossível. E o escritor diz, não é só no ramo que você atua, é no mundo inteiro, porque o mundo mudou. A igreja mudou. A igreja mudou. É muito comum as pessoas antigas dizerem assim, antigamente as coisas eram melhores. Quem já ouviu isso? Quer ver? Quem já disse isso? Antigamente as coisas eram melhores. Era nada. Você não tinha celular, seu filho sabia, você não sabia onde estava. Você não tinha carro, não tinha como chamar Uber também. O mundo de hoje é muito melhor do que antes. Só que há comportamentos que se degradaram. Existem posicionamentos do ser humano, e isso, sabe, foi mexendo na cabeça, o comportamento, o psíquico, o emocional foi mudando, o perfil das pessoas foi mudando. Eu falo sobre isso, o conflito que os jovens têm. Antigamente, o perfil de homem era Chuck Norris. Sim ou não? Quem sabe do que eu estou falando? Levante a sua mão. É gente que já tem uma certa idade. Levanta a mão. É Rambo. Pá, 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 pá. Mata todo mundo, conquista a moça, deita ela no colo e taca-lhe um beijo. Hoje em dia, o perfil de homem, às vezes é homem que nem parece homem. É esquisito. Eu estou falando sério. Então, há uma crise de referência e, como consequência, de identidade. E aí as pessoas estão meio que insubordinadas. A quem? A tudo. Não é só na igreja. A gente vê isso em todos os setores, segmentos. Só que tem uma coisa grave acontecendo. O povo de Deus está andando nessa linha aí, perigosa. O povo de Deus tem se tornado intratável. E o povo de Deus tem se esquecido que não é dono de si mesmo. Eu acho bonito um texto que Paulo ele escreve algo que diz assim, quando eu era jovem, eu cingia os meus lombos, eu me vestia e ia para onde eu quisesse. Eu escolhia. Mas agora, depois que sou maduro, outro me cinge e me leva para onde eu não quero ir. Isso aqui se trata de vida espiritual para nós. Quando eu era jovem, eu fazia o que eu queria, ia para onde queria. Mas quando há uma maturidade espiritual, eu deixo que Deus me cinja e me leve até para o lugar que eu não imaginava que deveria pôr os pés. Olha Jesus. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E ele completa dizendo, todavia,
Não seja feito o meu querer, a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Eu quero fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero, muito sincera. Qual é a vontade que prevalece na sua vida? Por favor, não dê um grito dizendo, de Deus! Não faz isso não, que você pode cometer um grande equívoco. E eu não estou dizendo que não seja, talvez seja, alguns sejam. Pastor, a vontade de Deus é o que determina qualquer coisa na minha vida, mas a grande maioria não. São suas vontades. Eu falei esses dias e repito, a maioria das vezes, quando um jovem diz, quero namorar, e a gente pergunta, Deus respondeu? Ele diz, Deus me deu uma resposta. A maioria das vezes é mentira. A W. Tozer, ele escreveu algo e disse, o momento em que os cristãos mais mentem é quando cantam louvores na igreja, porque falam de coisas que não se esforçam para viver. Faz morada em mim, faça morada em mim, nem se esforça para Deus morar nele. Então, o momento do louvor, o A.W. Tozer fala que é o momento de maior mentira dentro da igreja, porque são pessoas cantando sobre algo que não se esforçam o mínimo para poder praticar. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós podemos estar caminhando de um jeito que não é o jeito de Deus. Esses dias atrás eu preguei sobre como deve viver um cristão. Quem lembra disso? E eu preguei no domingo. Na quarta-feira eu vim aqui e preguei sobre como deve viver um cristão também. E ensinei que os discípulos, os primeiros discípulos, lá em Antioquia, foram chamados pela primeira vez de discípulos, por causa do comportamento deles. Mas não era um elogio, era um desdenho, era uma zombaria. Lá os cristãos fazem que nem Cristo, recebe todo mundo, ensina todo mundo, abraça todo mundo. Pessoal, porque a burguesia, ou sabe, os ricos, eles eram seletivos, mas os cristãos eram amáveis, abria-se para todos e tal, e começaram a ser chamados pela primeira vez em Antioquia de cristãos. E o Pedro diz assim, não se envergonhem disso, porque é um elogio. Então vivam como cristãos. Como é que vive um cristão? Ligando aquele tema ao que Deus espera de mim. Deus espera que eu seja como Cristo. Cristo, no momento de maior dificuldade, ele diz, Pai, se possível, passa de mim, mas faz do jeito que o Senhor quiser. Você tem buscado a vontade de Deus? E quando Deus fala algo para você, você está disposta a renunciar? Você abre mão de alguns prazeres por amor a Cristo? Pastor, sabe, e eu já ouvi isso, de verdade. Eu ia falar uma coisa e lembrei agora de um irmão que pediu para falar comigo no escritório. Ele falou, sabe, pastor, depois que eu vim na sua igreja, comecei a frequentar seus cultos, eu me tornei um homem mais santo. Mas eu tenho falta que o senhor pregue assim sobre dinheiro, prosperidade e tal. E eu falei, olha, se você for um homem santo, você prospera. É só buscar Deus, andar com Deus, e a luz do Senhor te guiará. É importante pregar sobre prosperidade. Mas eu quero dizer que existem pessoas na igreja que esse tipo de mensagem não mexe muito com ela. Mas é o que Deus queria falar com você hoje. Escuta, Jesus estava disposto a abrir mão da vontade dele e passar pelo sofrimento que, segundo a Bíblia, no Evangelho de João, nem o mais preparado dos homens suportaria. Porque não foi só um sofrimento físico, mas também sobre ele estava todo o pecado da humanidade. O negócio foi bravo, foi difícil para ele, mas ele disse, pode fazer do jeito que o senhor quiser. Se der, me livra dessa. Se não, se for a tua vontade, eis-me aqui. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas buscam apenas os seus interesses. Vamos para a igreja? Vou o dia que eu quiser. E, infelizmente, é assim mesmo, porque não tem como o pastor mandar. Tem. E também, se eu mando, também não ouve, não vai ouvir. Não ouve. As pessoas não ouvem. As pessoas são donas de si. Você é dono, você é responsável pelas suas atitudes. Mas você tem que se lembrar que Deus espera que eu e você sejamos parecidos com Cristo. Aqui em Mateus 26, Jesus faz uma oração falando, se possível, passa, mas pode fazer do jeito que o Senhor quiser. Renúncia.
Em Mateus 16, abre lá, por favor, Evangelho de Mateus 16, Jesus se dirige aos discípulos. Jesus fez algo que ele ensinou no passado, ele ensinava para os discípulos. No capítulo 26, nós vemos aqui um episódio da oração, acabamos de ler, Jesus estava prestes a ser preso, crucificado, passar por toda a agonia, por todo o sofrimento que nós sabemos que passou. Agora, antes disso tudo, ele ensinou aos discípulos. Ele ensinou e depois ele fez. Mas olha o que diz. Vamos lá, Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Diz assim: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, vamos todo mundo junto, 1, 2, 3, vai. Renuncie-se. Nossa, como é bonito ver vocês em jejum, 3 semanas. Consegue nem ler o versículo. Oh, meu Pai, que povo santo que o Senhor deu em Brasília. Vamos lá, gente. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, vamos. Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e faz o quê? Siga-me. Quer andar com Jesus? Você quer ser um discípulo? Então é tempo de renunciar. Renunciar significa abrir mão. Renunciar significa deixar por amor a Cristo. Abandonar algo ou até alguém. Existe algo ou até um relacionamento que você não abre mão porque não está disposto a renunciar? Existe alguma coisa da qual Deus tem te cobrado? Pastor, Deus tem me cobrado, tem mesmo, mas é que é tão difícil. Não, eu sei, é difícil mesmo, mas vou te explicar, não é questão de dificuldade, é questão de prioridade. Então, para mim é assim, vamos fazer isso, eu quero muito, mas vai me separar de Jesus. Prioridade para mim é Jesus. Então eu fico com ele. Eu estou renunciando a outra opção para ficar com a prioridade. Jesus tem que ser prioridade. Se alguém quiser ser meu discípulo, vai negar a si mesmo, vai renunciar à sua vontade e vai me seguir. Pastor, e que benefício eu tenho? Eu repito, não só o respaldo e a ajuda de Deus, a mão de Deus te sustentando aqui, mas quando a sua vida acabar, e vai acabar, quando a sua lida, o seu fim chegar, e vai chegar o fim, hein? Porque nós estamos envelhecendo. Eu não aguento, eu não passo em branco, eu gosto. Quem aqui percebeu que está envelhecendo? Percebeu? Ficando velho? Olha para quem está do lado, fala, você também. Pode falar para quem está do lado. Mais que eu. Você está ficando mais velho. Esses dias eu vi uma técnica japonesa que coloca um negócio para tirar as bolsas aqui de baixo, o olho fica mais bonito, e o pessoal fazendo facelift. Vocês já viram isso? Hein? E aplica um monte de botox e estica o negócio. Quando vai dar risada, ele faz assim, ó. Não é assim? Ri! Vamos lá! Dá risada! A pessoa faz assim, ó. Vai, mais expressivo, não aguenta. Já está no máximo, está no talo. Não é assim? Mas daqui a pouco passa o efeito, tem que pôr de novo, tem que pôr. E, meu irmão, acaba, a vida acaba. A Bíblia diz que a vida do ser humano é como um veloz corredor que passa rápido. Já assistiu uma prova na Olimpíadas, na televisão? 50 metros rasos, ou 50 metros, aqueles velocistas. Pá! Já chegou. É rápido demais. Se levantou para buscar pipoca, já foi. Perdeu. Já, só a reprise. A vida é assim. E não tem reprise. E as escolhas que você faz são determinantes para bênção ou maldição. Para vida ou morte. E quando eu falo vida ou morte, eu estou falando de eternidade. Você está passando, minha irmã. Nós todos estamos. Eu fiz 40. Quem tem 20, 18, 17, fala, nossa. Quem aqui, quando tinha uns 15 anos, falava, nossa, 30 anos já, bastante, né, velho? Não é assim que a gente pensa? Aí, quando você faz 30, você fala, não, 30 é pouco. E aí a gente olha, conhece alguém com 50, a gente fala, nossa, tem muito pela frente ainda. Não é assim?
e daqui a pouco lá estamos nós. Sim ou não? Hein? É assim. A vida é muito rápida. E as nossas escolhas determinarão se seremos abençoados ou amaldiçoados aqui. E se seremos salvos ou se nos perderemos. O que você tem escolhido? Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. O nome disso é renúncia. Seja feita a sua vontade, não a minha. O nome disso é submissão. Eu estou inclinado a fazer a sua vontade. Nós estamos vendo um mundo inclinado a fazer as suas vontades. Dizimos se quiser, não é assim. O dízimo é de Deus. Não, mas se Deus não me abençoar, Deus já deu Jesus por você. Ele já deu tudo que ele tinha que dar. Se Deus não desse nenhuma bênção mais, já valeria a pena servi-lo. Amém, gente? Pastor, que assim, sabe como é que é? A carne é fraca. E aí usa essa desculpa para se deitar com a mulher que não é dele, o homem que não é dela, para viver assistindo programa sujo, imoral. Então as pessoas estão, sabe, como senhores de si mesmos. E o que Deus espera de nós? Nada menos do que um comportamento parecido com o de Cristo. Porque o que dantes conheceu, ele também me predestinou para que eu fosse segundo a imagem de Jesus. Para que Jesus fosse o primeiro dentre muitos irmãos. Eu sou irmão de Jesus, filho de Deus. E meu comportamento tem que ser como o de Jesus. E Jesus viveu em renúncia. Gente, quando eu preguei sobre renúncia, eu estou lembrando de um exemplo aqui, que eu nem citaria, mas eu vou fazer questão de citar. Eu já falei sobre renúncia nessa igreja em algum momento. É uma mensagem que tem que ser pregada, mas eu me lembrei aqui do jovem rico. Rapidinho, abra sua Bíblia, por favor. Onde está isso agora? Marcos 10. Marcos 11. Acho que é 10. Evangelho de Marcos. Abra aí. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 17. Posso ler? Não, pastor, sabe como é que é? O mundo é outro. Não, não é não, gente, vai vendo. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse rapaz queria a salvação, hein? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, e honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Quantas coisas faltavam para ele? Quando eu li isso aqui a primeira vez e entendi, do jeito que eu vou te explicar, eu tremi. Jesus falou: ainda te falta uma coisa. Eu me perguntei: quantas faltam para mim? Quantas coisas faltam para você ser salvo? Jesus olha para esse homem que fala: o que eu faço para ser salvo? Ele, conhece? Conheço. Os mandamentos? Sim, desde a mocidade. Mas falta uma coisa. Quantas falta para você? Cuidado, vamos lá, vamos obedecer a Deus. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá para quem, pessoal? Aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía o quê, pessoal? Muitas propriedades. Para um pouquinho e olhe para mim. Aqui é um exemplo claro de alguém que não quis renunciar. Renunciar, abrir mão de algo que eu desejo, que eu faço, de um lugar que eu frequento, de pessoas que eu gosto, mas me levam para longe de Deus, é algo muito difícil. Mas é inegociável. Jesus falou em Mateus 16, se alguém quiser me seguir, vai ter que renunciar. Falou ou não falou? Pega a sua cruz e vem.
me siga. Não existe outra maneira de seguir a Jesus senão pela renúncia. Não tem como, pessoal, eu caminhar, faz favor para mim, pega uma vassoura lá atrás. Pega uma vassoura lá atrás, rapidinho. Eu vou explicar. Não tem como eu querer carregar algumas coisas na minha vida e ao mesmo passo, ao mesmo tempo, entrar no céu. Eu não consigo. Então, haverão coisas na minha vida, na sua vida, que nós vamos ter que abrir mão. Existem coisas que eu estou carregando que me impedem de entrar na bênção, na salvação e de viver o que Deus tem para a minha vida. Obrigado, irmão. Por favor, vem cá. Fica você aqui desse lado. Vem cá você também, por favor. Fica aqui desse lado, aqui. Vem cá. Mais ou menos 1 metro um do outro. 1 metro, vamos ver. Aí tem, mais ou menos. Não, um pouco menos, vai, 80 centímetros. Não, é menos. Aí, olhem para eles e digam, bom dia, porta. Eles são a porta. Gente, olha aqui para o pastor. Tem coisas que a gente carrega que é mais ou menos isso aqui, ó. Nós tentamos passar pela porta estreita que é Jesus, mas a gente não consegue. Dá para entender? Ó, existem amizades que a gente tenta burlar. Pastor, é só fazer assim, mas a porta normal tem 2,10. Existem coisas que tem 2,20, 2,30. Existem coisas na nossa vida que nos impedem de entrar. Então, quando eu não renuncio, um pecado, um erro, um namoro, uma prática, um lugar, amizades, e quero andar com Deus, é a mesma coisa de eu tentar passar por um vão estreito, segurando uma bagagem, segurando algo em mãos, na horizontal. Não passa. Entende isso? Eu vou ter que abrir mão disso aqui para então poder passar. Salvação diz respeito a isso. Obrigado, amigos. Salvação diz respeito a abrir mão. Porque existem coisas na minha vida com as quais eu não vou conseguir herdar o reino dos céus. Jesus olha para ele e fala, rapaz, você quer salvação? Conhece os mandamentos? Conheço. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a lei de Deus. Mas Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus não falou por mal. Quando Deus pede para a gente abandonar algo, deixar algo, abrir mão disso ou daquilo, meu irmão, soa no coração de muita gente como se Deus estivesse o privando. Não quero que você tenha essa alegria, como a serpente falou para Eva, lembra? Deus não quer que você seja como ele, tem nada a ver. Mas, na verdade, o Senhor, quando falou para o jovem abrir mão da riqueza dele, Jesus estava o amando. Jesus o amando, olhou para ele e disse, pega tudo que você tem, vende, e não precisa dar para mim não, dê para os pobres, e então me siga. É impossível seguir Jesus sem abrir mão de algo. Eu assisti com os teens aqui na igreja, nós fizemos um cinemão aqui com a galerinha de 11 a 15 anos. Nós assistimos aqui o filme A Forja. Alguém já assistiu o filme A Forja no cinema? Foi ver? Tá. Aquele jovem que se converteu, o personagem principal do filme, ele gostava muito de jogar videogame, estou contando aqui. E aí chega um momento, não vou contar o fim não, mas chega um momento da vida que ele, convertendo-se a Cristo mesmo, já tinha batizado, dentro do quarto orando, meu Deus e tal, ele faz uma oração mais ou menos assim, o que o Senhor quer que eu tire da minha vida? Porque ele tinha recebido uma palavra que na vida o outro lá que pregou disse que deixou de fazer tal coisa, parou de jogar golfe para se dedicar à Bíblia, às coisas de Deus. Ele falou, você jogava golfe quando? Ele falou, todo dia. Jogava sempre. E agora eu jogo às vezes 1 vez, 2 vezes no ano, para me dedicar mais às coisas de Deus. O tempo do golfe eu estou dedicando às coisas de Deus. Ele foi para casa com aquilo e perto da sua cama, o quarto todo bagunçado, ele diz, Deus, o que o Senhor quer que eu abra mão para poder te seguir? Aí ele dá uma olhada assim no quarto, e ele para o olhar no videogame. E aí ele faz assim, não, isso não. E aí ele fala, com Jesus, ou eu estou dentro, ou eu estou fora. Estou dentro.
Ele vai lá, desconecta o videogame da televisão, da parede, pega o controle, enrola tudo, guarda, põe numa caixa e escreve doação. Ele abre mão daquilo. Eu estou dando um exemplo de um filme, mas que se aplica à nossa vida. O jovem rico, Jesus falou, vende tudo que tem, dá para o pobre, e depois me siga. E ele, contrariado, retirou-se, triste. Já falei, vou repetir. As pessoas que renunciam são felizes. Quando você abre mão de um pecado, quem já venceu uma tentação aqui? Já venceu uma tentação? Pastor, fui tentado, quase que eu caí, resisti, e depois veio aquela alegria. Pastor, como é bom servir a Deus. Quem já passou por isso? O contrário também se aplica. Quem resiste à tentação é feliz. O jovem rico não quis renunciar e foi embora contrariado, porque tinha muitas posses, muito dinheiro, muita prata, e aí ele vai embora triste, infeliz. Quem não renuncia fica com o que tem, que Deus mandou abrir mão, só que não é feliz. E a gente vê gente, é sério agora, a gente vê pessoas em práticas erradas, não renuncia, mas não é feliz, não é completo. Não renuncia, às vezes um relacionamento de amigo que lhe faz mal, um relacionamento amoroso. Existem casamentos que aconteceram, mas o seu princípio foi totalmente fora da direção de Deus. Existem casais que não eram para ser casais. Isso é muito perigoso que eu estou falando, porque tem gente que aproveita, deixa e diz, então, meto o pé na minha esposa, no meu marido, porque o pastor que disse. Não estou falando isso, não. A aliança é algo tão sério, que quando uma aliança é feita, mesmo sem direção de Deus, Deus quer que seja honrada. Agora, noivo, noiva, namorado, namorada, ore bem, meu amigo, minha amiga, porque tem coisa que não era nem para você estar. Você já sabe que era para abandonar, não abandona, fica com a pessoa, fica com um bem, fica com uma prática, continua frequentando alguns lugares, mas também é triste, porque o jovem se retira triste, contrariado, infeliz. E vocês sabem o nome dele, pessoal? Vocês já viram o nome dele na Bíblia? Não tem? Sabe por quê? Porque não fez nada de útil na vida. Somente pessoas que renunciaram tornaram-se grandemente usadas na mão de Deus. Se você quer a obra de Deus na sua vida se cumprindo, renuncie. Abra mão. Tem algo que você precisa renunciar? Renuncie. É teu jeitão? É a tua estupidez? Pastor, às vezes eu sou meio ignorante, porque eu aprendi com a minha mãe, com meu pai. Uai, você não é uma nova criatura, não? Tem que mudar. Porque eu penso assim, quem disse que obedecer a Deus eu tenho que ficar, sabe? As coisas de Deus não são compreendidas pelo raciocínio humano. Tem coisa que Deus pede que não faz nenhum sentido. Como, por exemplo, dar 6 voltas, durante 6 dias, uma volta nos muros de Jericó. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Quem conhece a história? 6 dias, uma volta por dia. No 7º dia, quantas voltas? 7. Aí o povo ia parar, cada um para onde o nariz estava apontado, ia gritar. E o muro caiu, sim ou não? Porque quem deu a direção para eles fazerem isso? Tem coisa que Deus pede, tem coisa que Deus direciona, que não faz um mínimo sentido. Eu não entendo. Eu estou abrindo aqui. Só que eu entendi que eu não preciso entender. Eu só tenho que o quê? Obedecer. Existem coisas de Deus na minha vida, na sua vida, que a gente só tem que obedecer. Existem muitos intelectuais hoje dentro da igreja que ficam assim, e isso é bom, isso não é ruim ser intelectual. Ruim é tentar raciocinar e trazer para um raciocínio lógico aquilo que é divino, sagrado. Eu não entendo porque a Bíblia... Meu irmão, você busca entendimento, mesmo sem entender, obedeça. Obedeça a palavra. Aquele jovem, ele ficou com a riqueza, mas também continuou triste. Havia um buraco dentro do peito dele. Se você quiser se realizar, se você quiser a plenitude de Deus na sua vida, se você quiser, quando findar a sua vida aqui na terra, ser recebido na glória,
Faz-se necessário abrir mão, renunciar, pessoal. Pastor, o senhor deu um exemplo aí. Jesus sempre disposto a renunciar. E um homem qualquer que não renunciou. Beleza, eu sou ser humano, pastor. Me dê um exemplo de alguém, eu preparei para você aqui, humano, alguém como eu, como o senhor, que decidiu renunciar. Então, pois bem, para a gente terminar, abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Eu vou ler uma famosa frase do apóstolo Paulo. É necessário que sejamos como Jesus. É o que Deus espera de mim. É o que Deus espera de você. Deus não espera menos. Lá no trabalho, aqui dentro, você está dentro de uma bolha, aqui dentro você é amado, aqui dentro você está no lugar onde você veio buscar Jesus, aqui dentro, embora aqui dentro também tenha problemas, eu imagino que dentro da arca também tinha, a arca de Noé, mas melhor dentro do que fora, né? Sim ou não? Dentro da arca tem problema às vezes, mas é uma proteção que temos. A igreja é um lugar de proteção. A igreja é um lugar onde, sabe, nossos erros são perdoados. A gente recebe uma nova chance. A gente pisa na bola e às vezes até meio contrariados com os nossos erros, as pessoas falam assim, tudo bem. Você fala, perdão, e as pessoas, tá bom, tudo bem. Amém. Tá. Mas lá fora não é assim. Fora tem morte. É que nem a arca, pessoal. Eu não sei se eu já falei sobre isso, preguei sobre isso. Dentro da arca, às vezes, deixa eu falar uma coisa para você. Quem já teve problema dentro da igreja? Quem já foi traído por irmãos de fé? Eu estou levantando a mão, não é para perguntar para você, não. Estou levantando a mão porque eu também. Quem dentro da igreja passou por algo que já chorou? Tá. Lembre-se que dentro da igreja existem suas dificuldades, mas fora dela tem morte. É que nem a arca de Noé. Dentro da arca tinha cobra, tinha a girafa. Girafa é o pescoçudo que gosta de olhar a vida da gente. Tem alguém na sua vida que gosta de sondar o que você faz? Hein? Tem ou não? Eu tenho parente meu que quando compra um móvel, vai lá parente para olhar e dizer, esse não é muito bom não, tia. Esse aí não é legal não. Tem gente que parece que nasceu para ficar gorando a gente. Não é verdade? É o irmão girafa. Tem o outro que é perigoso, mas só se entrar na área dele, é que nem um crocodilo. Se entrar no lago dele, o pau quebra. É sério. Então, dentro da igreja tem de tudo um pouco. Mas lembre-se, quando você pensar em sair, que dentro da igreja é mais seguro do que fora. Porque fora da arca, morreu todo mundo. Não é verdade? Dentro da arca, a chance é grande. Amém, gente? Aqui dentro você vai ficar seco das águas do mar da vida que vão querer te submergir. Amém, gente? Tá. Só que mesmo dentro da igreja a gente tem dificuldade, problema, luta, é normal. E o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa que mexe com o meu coração e eu preciso viver isso aqui. Você também. Nós temos que ser como Jesus. E Paulo buscava isso. Capítulo 2, versículo 20, eu encerro aqui, tá? Diz assim, já estou crucificado com quem? Eu já morri. Levanta os olhos antes de terminar. Paulo disse, eu já morri para o mundo. Eu morri para as coisas dessa terra. Pessoal, eu já morri também. Tem coisa para as quais eu me considero morto. A Bíblia diz, considerai-vos como mortos para o pecado. Então, por exemplo, Eduardo, vamos jogar futebol? Vamos, legal, eu gosto. Que dia? Esses dias eu fui convidado, o irmão aqui da igreja, o Valber, que jogou no Palmeiras, que jogou no Corinthians. Quem lembra dele? Ele vem aqui. Não sei se está aí o Valber. Não? O Valber vem sempre aqui, junto com a esposa. Então ele jogou no Corinthians, Palmeiras, veio do Mujimirim, lembra disso? Seleção brasileira, Kashima, do Japão, ele veio aqui na igreja, é irmão nosso. Falou, pastor, vai vir aí o Evair, o Edmundo, vai vir o Veloso, vai vir um time do Palmeiras de 1900, não sei quanto, em peso, mas eu vou dar 10 para o senhor. Eu falei, eu vou comprar uma chuteira nova, vai ser comigo mesmo, deixa para mim. Ele me chamou, falou, o senhor vai ser o 10. E alguém já viu jogando bola? É um negócio de outro mundo, pessoal. É que aqui não entendem a minha estratégia, é de outro mundo mesmo. Amém? E aí, ele falou, o senhor vai ser o 10. Eu falei, vixe,
Bom, muito bom. O senhor vai? Vou. O senhor tem mais algum outro pastor bom? Eu olhei para o lado, falei, tem o Jonathan, vou levar o pastor Jonathan comigo. E aí, na época o Isaías estava aqui. Eu falei, leva o pastor Isaías também? Ele falou, não, fechado. Domingo, 10 da manhã. Eu falei, não vou. Domingo, 10 da manhã, não vou. 10 da manhã. Eu já morri para isso aí. É pecado? Não. Mas domingo, 10 da manhã, eu faço o quê? Eu estou servindo a Cristo. Não dá. Então, para ele, não tem como. Se alguém me chamar, Eduardo, vamos, é pecado? Estou fora, eu morri para isso. Eu morri para isso. Vamos fumar aqui? Já morri para isso aí. Beber, já morri para isso aí. A moça com olhar 43, já morri perturbada. Vai para lá, que eu sou de Jesus. Eu já morri para isso. Eu morri para o pecado. Você tem que ser como Paulo. Nós temos que imitar a fé dele. Em Coríntios 11, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o que ele fala, já estou crucificado com Cristo. Eu já morri. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em... Lembra no começo que eu falei do ser humano autossuficiente, dono de si mesmo, faz o que quer, já não se submete? Lembra que eu falei sobre isso? Olha como Paulo era. Eu vivo, não mais eu não vivo mais. Quem vive em mim agora é Cristo. As vontades de Jesus são feitas em mim. Ele fala, continua, tanto que ele explica. E a vida que... Não, volta aí para mim aí. E vamos lá, obrigado. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Agora, como Jesus morreu por mim, eu morro todo dia para o pecado por ele. Todo dia eu me considero morto para esse mundo. Isso é renúncia. Paulo, depois de ter se convertido, viveu exclusivamente fazendo a vontade de Deus. E ele fez a vontade de Deus, ao contrário do que muito se é pregado, mesmo vivendo dias difíceis, porque no dia de homem de Deus, quem é homem de Deus, mulher de Deus aí? É mulher de Deus, homem de Deus? A vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é feita, é composta por dias bons, mas também por dias maus. E Paulo, no fim de sua vida, viveu muitos dias bons ou maus? Preso. Ele dizia, traz minha capa, os pergaminhos, a Bíblia, e os livros, que eram as anotações dele. Traga minha capa, porque o inverno está chegando, está perto o tempo da minha partida. Nero tinha condenado ele a morrer decapitado. Ele ia ter a cabeça cortada fora. E ele falou assim, mas ainda tenho tempo de ler um pouco mais da Bíblia e de ver, fazer anotações e rever anotações antigas. Traz a capa que o frio está vindo também. E aí, meu irmão, ele fala, a vida que eu vivo na fé. Eu vivo para Cristo. Você é empresário? Seja um empresário de Cristo. Advogado de Cristo. Lixeiro, catador de lixo, não sei como é que chama agora. Gari, de Jesus. Pastor, eu sou uma idoso, de Jesus. Sou jovem, crucificado com Cristo. E as minhas vontades, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pastor, como é que eu faço com a minha vida? Desempenha seu papel, suas funções, o que Deus chamou para fazer. Mas viva uma vida de renúncia, porque é isso que Deus espera de você. Quem entende, diga glória a Deus. Isso gerará na tua vida bênção, isso gerará na sua vida salvação. Pastor, eu estou precisando que Deus cuide financeiramente de mim. Vou contar um testemunho de 2 irmãos, aqui da igreja. Não vou trazer aqui, não vou pedir para contar e nem revelar quem é. Gente que no começo da pandemia trazia cestas básicas para doar para as pessoas. Só que em meio à pandemia, no meio dela, esses irmãos perderam o emprego. E eles moram de aluguel na Asa Sul. E é caro o aluguel. Brasília é caro o aluguel, não é, gente? Caríssimo o custo de vida. Ainda mais no plano piloto. Aí, atrasou um mês de aluguel, atrasou o segundo mês de aluguel, e o terceiro mês estava para atrasar também. E o proprietário ligou, falou, e aí? Ele falou assim, olha, ele ligou para o proprietário e falou, ó, tem 2 aluguéis atrasados, o outro está para vencer, segura para mim.
vou pagar tudo. O irmão aqui da igreja, vou pagar tudo. Mas quando? Ele falou, pastor, não dei prazo. Escutei isso sexta-feira agora. O irmão e a irmã contou para mim e para minha esposa. Não dei prazo, porque eu não sabia quando ia acontecer alguma coisa. Falei, mas eu vou pagar. Ele falou, aí pastor, veio o irmão da minha esposa. Minha esposa é filha de pai rico e mãe rica. Os pais se divorciaram, mas ambos têm muito dinheiro. Falei, irmã, a senhora é filha de pai rico, mãe rica? Ela fez assim, ó. Falei, e como é que foi? Eles não te ajudaram? Pastor, escuta. Pastor, o irmão dela veio e falou, como é que estão as coisas? Eu mandei, o marido falando, eu falei para ela, não reclame e não pede nada para ninguém, porque senão a gente não vê a mão de Deus operando. Quem vai agir é Deus, a gente não vai pedir nada para ninguém. E ela falou, tá bom. Só que quando o irmão falou, como estão as coisas? Você tem trabalhado? Como é que está a sua vida financeira no meio da pandemia? E começou a chorar. Chorou. O irmão ligou para o pai. Pai, a mana está passando dificuldade. Ligou para a mãe. Aí a família pegou, mas na hora, não, quanto você precisa, nós vamos mandar o dinheiro. Família rica. Irmãos aqui da igreja. Aí o irmão dela saiu, voltou e trouxe um monte de coisa. Cesta básica, dinheiro. Ele fez assim, não pega. Ele falou para a esposa, não pega. Aí o irmão dela falou assim, você é um vagabundo. Você é um vagabundo que vive às custas da minha irmã. Ele saiu da sala e entrou no quarto. Foi orar, falou, Jesus, tenha misericórdia do meu cunhado, porque está levantando falso testemunha contra o homem de Deus. Falou, pastor, fiquei doente, minha mulher desempregada. Foi uma luta. Nós não pegamos ajuda de ninguém e Deus tinha falado que supriria. Um homem ligou, pastor, contratou os serviços dela, professora particular. Pagou tantos meses adiantado, conseguimos colocar todos os aluguéis em dia. Pagamos tudo. Aí um belo dia eu estava lá esquentando leite, de manhã acabou o gás. Não tinha gás. Quem lembra que estava faltando gás? Quem lembra disso? Eu entrava numa fila de espera aqui. Aqui em Brasília, quem está assistindo, teve uma fila de espera de gás. E aí, ele falou, acabou o gás, ninguém tinha gás, como é que faz comida? Não estava apertado. Ele falou, Jesus, só multiplicou a farinha, o azeite da botija, multiplica o gás também. Tirou o gás, orou, o gás estava levinho, colocou de novo, mais 3 meses o gás funcionando. O gás funcionou 3 meses. Foi que no primeiro dia ele só fez um franguinho rápido. No outro dia ele só esquentou, fez um café, ferveu água, um arrozinho. Ele falou, daqui a pouco eu percebi que o gás não acabava, falei, vamos cozinhar feijão. Ele falou, pastor, 3 meses e o gás não acabava. Ele falou, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente renuncia e anda com Deus, o Senhor nos socorre, nos ampara e nos sustenta. Você quer que Deus te abençoe? Entregue-se a Deus. Abra mão do que precisar abrir mão e o Senhor te honrará. E haverá um céu preparado para você. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Levante as suas... Se coloque de pé, melhor dizendo. Fique de pé. Quero fazer uma oração por você. E nessa oração, primeiro, eu quero convidar você a abrir mão de algo. O que precisa abrir mão? Do que você precisa precisa se desapegar. Pede para Deus hoje, Jesus, eu abro mão. Amém, gente? Depois eu quero fazer uma oração por você em nome de Cristo, por um milagre que você precisa. Feche os olhos, curve a cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu coloco a minha alma diante do Senhor nessa manhã, depois dessa palavra tão orientadora. Pai, o que o Senhor quer de mim? Nós vimos que o Senhor quer que renunciemos, que sejamos parecidos com Cristo. Minha irmã, meu irmão, o que você precisa abrir mão? O que você precisa renunciar? Ore a Deus agora, diga a Deus, eu estou disposto. É hora de abrir mão daquilo que não é bom aos olhos de Deus. É hora de dizer, meu Deus, a tua vontade será soberana, e não a minha, e não o meu querer, e não a minha vontade. Eu estou disposto como Jesus, Pai, deixar o meu querer de lado, a fim de fazer a vontade do Senhor. Fala para Ele, Deus, me ajuda a andar na fidelidade, me ajuda a andar na obediência,
a caminhar no seu caminho, que é a verdade. Não há outro caminho que leva a Deus senão Jesus, senão a sua palavra. Entrega teu coração a Deus agora, minha irmã. Entrega a tua vida a Deus agora, meu irmão. Você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, entregue-se a Ele agora. Você que já o fez, renova a tua aliança. Diga para Ele todos os dias: eu escolho Deus, eu escolho andar com Cristo, eu escolho ser amigo de Jesus, servo do Deus vivo. Eu coloco a minha vida em tuas mãos agora, Pai. Ori alabassa alabarai alamassoremandai alamassoriba alabalai rebalamandou siribalabalaia. Nós te adoramos, Jesus, nos entregamos a Ti. Vamos, minha irmã, vamos, meu irmão. Se entrega a Deus por completo agora. Se entrega a Deus por inteiro agora. Diga para Ele: é teu o meu coração, é tua a minha vida, para a glória do teu nome. Com a mão sobre o teu coração, com o coração aberto, louve ao Senhor com toda a tua fé. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. O Senhor é formoso, maravilhoso. Aleluia, nós te amamos, Jesus. Ori alabassaramanai alamaneriça alabalai. Nós te glorificamos. Aleluia, cante e declare: eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Fala para Ele: o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, o seu amor é incomparável. Eu venho me derramar. Levante a sua voz, declare isso: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar,
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. O Senhor é formoso, maravilhoso, santo, poderoso. Levante as suas mãos aos céus agora. Levante as suas mãos. Está escrito: se Ele não negou o seu próprio Filho, o que nos negaria hoje? Pede uma bênção para Deus agora. Pede o seu socorro, seja ele financeiro, seja uma cura, um milagre. Pede teu socorro, irmã. Pede teu socorro, meu irmão. Fala para Ele: Jesus, me ajuda. Abre porta para mim. Faz milagre. Meu Deus, eu oro por essa igreja, por esse povo. Eu levanto a minha voz contra todo o mal, contra toda ação do diabo. E eu digo: diabo, a tua obra é anulada, a tua obra é paralisada. Todo atrapalho, toda amarração, toda obra do inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai agora. Sai daí dor, sai daí doença, sai daí esquecimento, toda amnésia, toda maldição que essa pessoa tem tido no seu cognitivo, esse esquecimento maldito, esse mal sanguíneo, males hepáticos, toda ação contrária, toda doença, manda embora. Diga: sai, sai, sai agora. Toda obra do inferno, em o nome de Jesus, manda embora. Diga: tira a mão da minha vida, sai da minha saúde, solta a minha família, todo mal, vai embora, em nome de Jesus, e não volte mais. Fala para Ele: só o Senhor é bem-vindo, só o Senhor é meu Deus. Ao Senhor eu entrego a minha vida, ao Senhor eu entrego o meu coração. Vem, Jesus, que morreu por mim, que nasceu por mim, que se entregou por mim. Eu venho me entregar ao Senhor também, derramando a minha vida aos seus pés. Cante isso: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Diga: eu recebo a vida de Deus na minha vida. Diga: eu recebo a cura divina no meu corpo, na minha alma, na minha família, nas minhas finanças, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Olha para mim, levanta a mão assim, olha, levanta.